Boa noite, povo de Deus. Tem gente que nem agravou para dar boa noite, misericórdia. Vou tentar de novo, tá? Boa noite, povo de Deus. Alguns já me conhecem, eu me chamo Daniel. Não me canso de falar, sou natural de uma cidade maravilhosa, chamada Tecido de Freitas, na Bahia. Atualmente faço parte de um grupo de oração lá em Vitória, grupo de oração Deus Conosco, que acontece todas as quartas-feiras, na paróquia Santa Luzia. Lá estou nos Coroinhas, lá também estou no grupo de jovens mas para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês sabem o amor que eu tenho por esse grupo de oração, mas de maneira especial, aquilo que o Senhor incomodava no meu coração e foi confirmando através das confirmações dos irmãos, é que o problema hoje que impede a gente de viver bem o tema dessa noite são as nossas preocupações do dia a dia. Então você vai entender comigo que as nossas preocupações impedem com que você e eu vigiem, impedem com que eu e você nos foquemos naquilo que é mais sagrado. Por quê? Porque nós estamos preocupados com o final do período, estamos preocupados com a faculdade, preocupados com o desemprego, preocupados porque agora o que você vai fazer depois de terminar o trabalho, depois de terminar a faculdade, você não sabe para onde você vai, e essas incertezas impedem a gente de vigiar e principalmente abrem uma brecha para Satanás ir conquistando a gente aos pouquinhos e nos roubando pelas beiradas. E é por isso que o tema dessa pregação de hoje é: vigiai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora. O tema está ali no slide. Repete comigo esse tema: vigiai, pois não sabeis nem o dia nem a hora. Se alguém trouxe a palavra, abra por favor Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, nem eu abri, peraí. Evangelho de Mateus. Abri. Mateus 25, do 1 ao 13. A passagem é fácil. Mateus 25, do 1 ao 13. Mateus 25, versículo 1 ao 13. Eu fui, hein? Nosso tempo é curto. Diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. 5 delas eram tolas e as outras 5 eram prudentes. Tomando suas lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo. As prudentes, todavia, levaram de reserva vasos de óleo junto com as lâmpadas. Tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram. No meio da noite, porém, ouviu-se um clamor: eis o esposo, ide-lhe ao encontro. E as virgens levantaram-se todas e prepararam suas lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos de vosso óleo, porque as nossas lâmpadas se apagaram. As prudentes responderam: não temos o suficiente para nós e para vós. É preferível que vá aos vendedores a fim de comprar o óleo para vós. Ora, enquanto foram comprar, veio o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para a sala de bodas e foi fechada a porta. Mais tarde, chegaram também as outras, as tolas, e diziam: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Palavra da salvação. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para a palavra do Senhor. Eu queria que você soubesse o contexto dessa passagem. Se tratando dessa passagem das 10 virgens, existe uma interpretação errada, que as pessoas acreditam que o noivo ia casar com as 10, e que como tinha 5 que era meio das ideias, ele só casou com 5 e 5 ficou do lado de fora. Mas a interpretação não é essa. As 10 virgens não eram as noivas deste noivo que nós estamos falando aqui. Nós estamos tratando de um casamento judaico. Num casamento judaico, ele passava por algumas etapas. E a primeira etapa do casamento é quando o noivo, ele pede a mão da esposa para o pai, para a família da noiva. Depois disso, o noivo dá aquilo que nós conhecemos como o dote. É por isso que na imagem de São José, pai adotivo de Jesus, existe uma florzinha. Era o dote que José dava por Maria. Então o que acontece? Neste momento que nós lemos aqui, eles já passaram dessas fases iniciais. Aqui, o noivo, pelo costume judaico,
ele vai preparar a casa física no qual eles iriam morar, o ambiente que eles iriam ficar. Já a noiva, ela vai preparar o enxoval. Então a noiva vai cuidar das panelas, a noiva vai cuidar das louças, a noiva vai cuidar das coisas da casa. Então, enquanto o noivo está cuidando da casa, a noiva está agora se preparando para recebê-lo com as coisas de dentro da casa. E o costume judaico daquela época era: o noivo, ele iria voltar, e quando o noivo voltava, era em torno do momento onde aparecia a primeira estrela no céu. Então, quando começa a escurecer, é o momento pelo qual o noivo vem, e o noivo vai ao encontro de sua noiva. O problema aqui é que neste momento o noivo já tinha atrasado. Nós vamos ver que já faz parte da meia-noite. O noivo estava chegando no momento que não era natural do noivo chegar. E eis que agora o amigo do noivo, ele fala: ei, se preparem, porque agora, um pouquinho mais tarde, o noivo está chegando. Quem está me entendendo, fala amém. Amém. Pergunta para quem está do seu lado: está claro o que esse baiano falou? E meus irmãos, aqui eu queria que você entendesse qual é a missão dessas 10 virgens. A missão das 10 virgens elas eram as madrinhas da noiva, elas eram as damas de honra, elas eram as amigas de confiança. Então ela tinha uma missão muito séria, tinha uma responsabilidade sobre elas. Por quê? Porque elas tinham uma missão, primeira, repete comigo: proteger a noiva. Proteger a noiva. Tem gente que não abre a boca para falar comigo, me dá uma ajudinha, pelo amor de Deus, nós só tem 20 minutos de pregação. Repete comigo: proteger a noiva. Proteger a noiva. Então elas tinham que ficar ao redor da casa. Elas não estavam lá dentro com a noiva, mas elas estavam como sentinelas ao redor da casa, para iluminar a casa, para que o noivo soubesse onde era aquela casa. E existe uma outra missão que as noivas tinham. A outra missão, repete comigo: guiar o noivo. Guiar o noivo. Então ela tinha uma missão. O noivo chegou meia-noite. Gente, não tinha iluminação. Casa Grande não era governador daquele estado, não tinha iluminação na rua, o povo morava no breu. Então o que acontecia aqui? Quando o noivo chegava, ele chegava de noite, eles não tinham iluminação para chegar. Qual era a missão da noiva? Com a lamparina acesa, ela tinha a missão de guiar o noivo até a casa da noiva. Fala para quem está do seu lado: essa é a missão das 10 virgens. Essa é a missão das 10 virgens. Então, meus irmãos, essa era a missão delas. E aqui eu vou traduzir para caso você não tenha entendido o contexto. Quem é o noivo? O noivo é Jesus. Quem é o amigo do noivo? O amigo do noivo é João Batista, que veio anunciar Jesus. Quem é a noiva? A noiva é a igreja, aleluia. E quem são as 10 virgens? As 10 virgens somos nós. As 10 virgens são aqueles hoje que têm a missão de servir a noiva, de servir a igreja, de ajudar a noiva, de iluminar o caminho do noivo para encontrar a sua noiva. Então nós estamos falando aqui de que quando Jesus voltar, nós precisamos estar vigilantes, porque a nossa missão é iluminar o caminho do noivo para a igreja, é iluminar o caminho de Jesus para a sua noiva. E quando ele voltar, a gente precisa ser virgem prudente, que estavam com as lamparinas acesas, esperando o noivo chegar de prontidão. Pergunta para quem está do seu lado: está claro o que esse rapaz falou? Meus irmãos, essa era a missão das 10 virgens, essa era a missão. A missão das virgens era servir a noiva, era ajudar a noiva, era cuidar da noiva. E aqui eu já queria fazer uma denúncia muito séria aqui. Muitos de nós, por respeito humano, chega para os irmãos que hoje não estão caminhando mais, e por amor ao irmão fala bem assim: eu queria também agradecer aqui nesse grupo de oração por fulano de tal. Fulano de tal não está mais caminhando com a gente, fulano de tal não está mais andando conosco, fulano de tal não está mais na renovação carismática, fulano não está nem na missa mais. Mas eu queria agradecer porque ele foi um pastor para nós, ele foi um pai para nós, ele foi um homem de Deus para nós. Aqui para você. Jesus não está falando isso. Jesus aqui está falando bem assim: se você foi virgem tola, não importa se você tinha intimidade com a noiva, se você era amiga da noiva, se você serviu a noiva a noite toda, se quando o noivo chegar, você deixou sua lamparina apagar, o problema é seu. Eu não te conheço, eu não te conheço. Jesus está falando para nós: não podemos deixar de vigiar,
Porque se quando ele voltar, a lamparina estiver apagada, o azar é nosso, o problema é nosso. Por quê? Porque o noivo deixou claro, era preciso estar atento, cuidar da sua noiva, cuidar da igreja. Jesus está falando para você: eu não estou nem aí se você serviu, se quando eu voltar você não estiver comigo, não estiver cuidando da minha noiva, você se lascou. Fala para quem está do seu lado: você está lascado. Meus irmãos, é por isso que Jesus diz: e Daniel, mas isso parece ser muito pesado, e é mesmo. Mas por que Jesus fala algo tão sério para mim e para você, tão sério? Porque o dia mais importante da vida da noiva é o dia que a noiva foi casar com o seu noivo. Qual é o dia mais importante então para a nossa igreja? É o dia que o nosso amor for voltar. Então Jesus está falando para você: não brinque com a minha noiva, não brinque com a minha noiva, não deixe a minha noiva na mão, não abandone a minha noiva, não larga a minha noiva, vigia, cuida da noiva, deixa hoje a sua lamparina acesa, porque quando eu voltar, eu quero você dentro da igreja, cuidando da igreja, amando a igreja, sendo fiel à igreja. Isso é cuidar da noiva. Aplauda a nossa igreja, aplauda. Para quem está do seu lado, toma na sua cara aí, ó. E aqui eu queria falar alguns erros que as noivas, que as 10 virgens têm, e que nós vamos meditar sobre esses erros no restante de tempo que a gente tem. O primeiro erro, repete comigo: deixar o fogo se apagar. Deixar o fogo se apagar. Eu queria que você soubesse, querido, que deixar o fogo se apagar é falta de vigilância. E a falta de vigilância hoje, ela é um problema nosso. Por quê? Então, por que as 10 virgens, as 5 prudentes, por que elas não podiam emprestar o azeite? Não, mas o noivo já estava chegando, as mulheres também é otárias, né? Estavam ok, dividir só um pouquinho, metadinha, botar só metadinha aqui no meu, só para não deixar o óleo apagar. Por quê? Porque esse óleo, liturgicamente falando, exegeticamente falando, esse óleo representa o amor que a gente tem pela noiva. É o amor que a gente tem pela igreja, o amor que a gente tem por Jesus. Não tem como você querer pongar em quem tem óleo. Não tem como você querer roubar azeite de quem está no azeite. Não tem como você querer roubar graça de quem está na graça. Ou você corre da sua graça, do seu óleo, do seu azeite, ou quando o noivo chegar, a sua lamparina vai ter apagado. Se está claro, fala amém. Amém. Então, meus irmãos, o que acontece? Por que não emprestou? Porque não tem como emprestar amor. Então, se elas não estão vigiando, se elas não estão atentas, o problema é delas, o azar é delas. Então, hoje eu queria dizer para você: o resfriamento espiritual é uma irresponsabilidade sua e de mais ninguém. Não adianta eu ter uma raiva desse dirigente que vem falar assim: eu saí da igreja, mas é porque no grupo de oração ninguém me abraça. É porque eu saí da igreja, mas é porque lá ninguém me deu oportunidade. É porque eu saí da igreja, mas sabe como é? Lá é panelinha, lá é panelinha. Fala pra quem tá falando: não me estressa não, rapaz. Então é uma irresponsabilidade sua. Não venha com safadeza pra cima de mim. É porque agora eu estou terminando meu TCC. Aí sabe como é? É porque agora eu noivei. Aí sabe como é? Eu terminei a faculdade, eu estou tentando arrumar um emprego. Aí sabe como é? Eu não consigo servir a noiva. Porque você sabe como é. Eu não sei como é. Eu não sei. Eu não sei qual é o problema, eu não sei o que faz você ser assim, eu não sei. O que eu sei é: nós temos uma missão, e a missão é não deixar o fogo se apagar, não deixar a lamparina se apagar, porque se a lamparina se apagou, é uma irresponsabilidade sua, é um problema seu que você causou, e este problema pode ser fatal para você. Quem está me entendendo, fala amém. Amém. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo esse rapaz? Gente, eu quero que vocês entendam hoje, em nome de Jesus, nós precisamos tomar cuidado com as nossas lâmpadas. E aqui eu já queria falar para muitos de nós, como grupo de oração: quando a lâmpada está se apagando, ela dá sinais. Espero que você tenha entendido essa analogia.
Quando a pessoa começa a esfriar, ela não esfriou no dia que ela largou a igreja, ela está esfriando já tem uns 5 meses, já tem um ano que ela está no banco esfriando, já tem um tempão que ela está esfriando. E aqui a gente, como virgens prudentes, que eu espero que vocês sejam em nome de Jesus, como as virgens prudentes, aquelas que são sensatas, eu preciso que eu e você hoje tenham em mente que o irmão começa a dar sinais que vai cair no pecado. Ele começa a voltar a andar com gente que não prestava e ele tinha parado de andar. Ele começa a voltar a frequentar os botequinhos mais ou menos que ele frequentava. Ele continua a postar agora aquelas músicas sertanejas malditas com fundo de corno de fundo. Ele volta a dar sinais de que vai fazer uma cagada com a vida dele. Ele dá sinais. O moleque não consegue mais dormir. Quando você vai ver a DM no Instagram, só tem contatinho de pessoa que ele quer pegar. A pessoa dá sinais. E eu e você precisamos entender, antes das virgens perceberem que o fogo se apagou, elas já sabiam que o fogo estava se apagando, mas elas dormiram porque é descarado. Você, em nome de Jesus, não permita que o seu fogo dê sinais de que está se apagando sem você vigiar. Se você perceber que você está voltando para a vida velha, partilha com alguém, partilha. Se você perceber que você está voltando com a masturbação, pede ajuda para o irmão. Se você perceber que você está voltando a ficar com pessoas, pede ajuda para o irmão. Se você perceber que a bebida voltou para a sua casa, pede ajuda para o irmão, pede ajuda para as pessoas. Para de sofrer sozinho. Crises são normais, problemas são normais, mas nós, por arrogância, por vaidade, por orgulho, não partilhamos os nossos problemas, não pedimos ajuda e nós caímos, porque pedir ajuda é vigiar. Pedir ajuda é estar atento. O noivo está voltando. E se as virgens tolas tivessem feito um combinado de uma só ir buscar e as outras 4 ficavam esperando, gente, é só óleo. Você, para comprar um óleo no mercado, não é tão pesado assim. Elas iam comprar óleo para mais 5. Pelo amor de Deus, dava para ter conversado, dava para ter dialogado. Mas o problema da falta de diálogo, a arrogância, está levando as pessoas a não vigiar. Fala para quem está ao seu lado, vigia, irmão. Vigia, irmão. Gente, em nome de Jesus. Aí vem uns caras com as conversas mais ou menos, mas eu não posso falar para as pessoas que eu estou caindo no pecado, porque se eu avisar que eu estou voltando para a vida velha, eles vão me deixar de banco. É melhor você no banco que você no inferno. É melhor você um mês nesse banco sentado para voltar de novo às origens, para deixar o fogo se acender, do que você já largado as traças do mundo. O melhor lugar para recomeçar é aqui dentro. O melhor lugar para reiniciar a história é aqui dentro. Então vigia, porque se você não partilhar, porque você não pedir ajuda, nós podemos voltar para a vida velha. Podemos voltar. Fala para quem está ao seu lado, vigia, rapaz. Vigia. Existe mais uma outra coisa, eu tenho pouco tempo agora. Existe mais outra coisa que a empresa falar hoje, que é um erro das virgens todas. Repete comigo: deixar de servir. Deixar de servir. Gente, eu estou acabando, eu prometo que eu estou indo embora, porque o tempo já está esgotado. Me ajuda aí, repete: deixar de servir. Deixar de servir. Eu queria que você soubesse que as virgens, todas elas, não eram pessoas quaisquer. Eu estou falando que elas tinham intimidade com a noiva. A noiva escolhe essas 10 porque são pessoas de sua confiança. Então não foi qualquer Zé Mané que elas acharam no meio da rua e botou para estar sendo madrinha do casamento dela. Não foi. Eram amigas. O que eu estou falando é as virgens tolas e prudentes, as 10. Elas eram ministras de Eucaristia, coordenadoras de grupo de oração, elas eram servos de grupo de oração, fez formação de condução, era música, era pregadora, as meninas eram da intercessão. Pensa num povo de fogo. As virgens, elas eram íntimas da noiva, que é a igreja. Então, se elas eram íntimas, o que eu estou falando para você é, elas serviam a igreja, elas serviam a noiva. Qual foi o problema? Pararam então de servir. E o problema de quem para de servir é, não tem vigilância se você não está perto da noiva. Não tem vigilância se você não está na igreja. Por que raios você ficaria vigiando o que você faz se você não está na igreja? Por quê?
Por quê? Porque raios alguém vive castidade se não pela igreja? Por que raios se não por amor a Deus? Por quê? Então não tem vigilância lá fora. E o problema é, naquele momento, quando elas cochilaram e deixaram que o noivo se aproximasse sem estar preparadas, elas declararam: eu te servia, mas agora eu deixei de vigiar e agora eu não sirvo mais. E o nosso problema hoje é: nós estamos parando de vigiar. Vigie as situações. Você sabe onde você vai cair, você sabe. Você sabe qual é a sua pedra de tropeço. Tem gente que sabe, quando olha para a cara da mãe, você sabe que vai dar uma briga violenta na sua casa, porque aquela louça você deixou suja, você sabe. Você sabe que dá problema, você sabe. Você sabe quando você olha para uma pessoa que é gatilho para você, uma pessoa que mexe com você por dentro, é um fogaréu na sua vida essa pessoa. Você sabe que vai dar B.O. antes de acontecer. Vigia para não cair, porque a vela está se apagando, o fogo está se apagando, e só tem vigilância dentro da igreja. Lá fora não tem vigilância, lá fora não tem cuidado. Quem não está perto da noiva não vigia. Se está claro, fala amém. Amém. Fala para quem está do seu lado: se você sair, tu está lascado. Então, meus irmãos, hoje tem gente que parou de vigiar porque parou de servir. Não ouse parar de servir a noiva, não ouse. Não ouse parar de servir a noiva, não ouse. Não desista do seu ministério, confirmando que Leônidas tinha falado que era a porção do coração dele. Não desista dessa igreja, não desista da sua pastoral, não desista do seu núcleo, não desista da sua coordenação, não desista do lugar que a coordenadora te colocou, não desista do projeto de Deus para você, não desista, insista naquilo que é de Deus. Se Deus prometeu para você esse namoro, permaneça firme, continue em oração e leve esse namoro para a igreja. Se Deus prometeu para você um emprego, permanece firme, mesmo que deu problema, mesmo que aconteceu alguma coisa. Isso é vigilância, é estar atento àquilo que o noivo está falando. O noivo está chegando, e se o noivo chegar e eu e você não estiver preparados para receber o noivo, a gente fica para trás. E aqui eu queria falar algo que incomodava o meu coração. Não permita, não se permita voltar para o lugar que você pediu Deus para te tirar. Quantas pessoas que pediu a Deus muito para sair da pornografia, mas por falta de vigilância se permitiu voltar. Quantas pessoas que pediu muito a Deus para sair do relacionamento abusivo, mas por falta de vigilância se permitiu voltar. Quantas pessoas que rezou muito para Deus para te livrar de um pecado, para te livrar de um vício, para te livrar de uma atitude, mas por conta de falta de vigilância a gente voltou. O que eu estou te pedindo hoje é, em nome de Jesus, seja uma virgem prudente, seja aquele que está esperando o noivo de braços abertos, preparado, porque você não pode voltar para o lugar que você pediu Deus para que você saísse. Não pode voltar. Repete comigo: eu não posso voltar para lá mais. Não posso voltar. Então, meus irmãos, para nós finalizar, o Leandro se prepara para aquela música que a gente nunca combina antes. Deve ser alguma boa, confiança. Deve ser imprudente. Então falta só mais 3, já tem 2. 2 imprudentes, falta só 3. Mas então, meus irmãos, eu queria que você soubesse: não adianta, não dá para voltar para a vida velha, não dá mais. Tem gente que chega para mim e fala: Dan, mas é porque eu voltei a beber para afogar as mágoas. As mágoas sabem nadar, elas não afogam não, elas boiam. Não dá mais para voltar, não dá para voltar mais. E aqui o que o Senhor colocava no meu coração, Eclesiastes 21, versículo 2: foge do pecado como se foge da serpente. Toma posse disso. 1 Coríntios 10, no versículo 13, diz para nós bem assim: Deus não tenta ninguém acima daquilo que você consegue ser tentado. Então Deus não coloca sobre você um fardo que você não pode conseguir vencer. Então, se as coisas estão faltando, em nome de Jesus, eu quero que você saia daqui, não é discurso de prosperidade, mas eu quero que você saia daqui sabendo que Deus te fortalece para vencer uma tribulação, fortalece.
porque Ele não vai deixar você ser tentado mais do que você consegue vencer a tentação. Não vai deixar. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz para nós bem assim: feliz é o homem que vence a tentação. Eu hoje, em nome de Jesus, eu quero que você saia daqui decidido de que você não pode deixar o seu fogo se apagar. Você não pode parar de servir a noiva, e você não vai voltar para o lugar que você pediu a Deus para que você saísse. Quem crê nisso fala: eu tomo posse. Quem crê nisso fala: eu tomo posse. Eu queria te pedir agora, feche seus olhos em nome de Jesus. Seus olhos fechados. Reza comigo assim: Senhor Jesus, eu nesta noite quero sair dessa igreja. Como hoje, Senhor, sendo uma virgem prudente. Hoje, Jesus, dá-me sabedoria, dá-me força, dá-me garra. Eu quero vencer as tentações, vencer os malignos, vencer as tribulações, e quero ser vigilante. Os olhos fechados, canta para a gente. A festa já está preparada.